Boa tarde, amigos do YouTube. Meu nome é Paulo Coelho, canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Um grande abraço, meus amigos ateus, céticos e agnósticos. Vamos ler mais um plágio, da Bíblia hebraica. Um plágio agora também da epopeia de Gilgamesh. O plágio agora é o Sansão, que saindo de lá da Mesopotâmia, região que abrigava ali vários países, como hoje o Iraque, o Irã, também a Suméria, também a Fenícia. Era como se fosse ali a região Mesopotâmia, um continente, tipo aqui, temos aqui o continente do Brasil, aqui onde, a América do Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia. Era mais ou menos isso, uma região ali de um povo muito mais avançado. E a primeira escrita, a escrita em tabuletas de argila cuneiforme, veio exatamente de lá, da Suméria, principalmente da Suméria. E é lá que é contada nessas tabuletas, no Código de Hammurabi, a história do rei Gilgamesh. É contada diversas histórias sobre esses povos aqui, E a história de Gilgamesh, já fiz até outro vídeo sobre a arca, tudo isso descende, a arca de Noé, que na realidade teria sido lá também contada naquela história. A história do Moisés bíblico também descende dessas culturas bem mais antigas, E os hebreus, o que foi que fizeram? Os hebreus, nessa época, comiam poeira no deserto e sequer sabiam a escrita, Os hebreus vieram aprender a escrita muito tempo depois, já muitos séculos à frente. E aí copiaram essas histórias e tomaram para si, Para quem não sabe, os hebreus eram povos pagãos, viu? Isso aqui é uma curiosidade. Os hebreus, eles existiam o deus Javé, e um panteão de deuses abaixo do Javé, entendeu? É como se fosse assim o Javé, o deus central, e os outros deuses menores, na questão hierárquica, mais ou menos isso. É um panteão. Aí veio o Moisés, suposto Moisés, depois, e aí copiando do faraó egípcio, me falha a memória agora do faraó egípcio, que Akhenaton, o faraó Akhenaton, que deu a ideia de um só Deus também, Então, são tudo cópias. Vamos dar uma olhada aqui na história, um raciocínio sobre a história do Sansão, O Sansão bíblico, um incendiário, que maltratava animais, e matou muita gente, Mais um sanguinário da história bíblica. Mas vamos dar uma lidazinha nela aqui, Rapidinho aqui, eu vou fazer um resumo aqui, o mais breve possível, da história do Sansão, Um personagem bíblico que ilustra bem o conteúdo lendário da Bíblia foi Sansão, Conteúdo lendário da Bíblia. Toda a epopeia de Sansão encontra-se registrada nos capítulos 13 a 16 do livro bíblico de Juízes, Juízes 14, do versículo 1 ao 3, relata que Sansão apaixonou-se por uma mulher que não era de sua nação. Ele fica noivo desta mulher, desobedecendo a uma clara lei dada à nação de Israel, registrada em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, que diz o seguinte: e não devas formar com elas nenhuma aliança matrimonial, não deves dar tua filha ao seu filho, e não deves tomar sua filha para teu filho, Não deve haver aliança nenhuma com outros povos, Porque isso aqui é uma ordem do Deus hebraico, Que não queria misturar com outros povos que supostamente adoravam outros deuses, Vamos lá. Portanto, Sansão violou a lei dada por Deus.
Porém, segundo diz Juízes, capítulo 13, versículo 24 e 25, Deus o abençoou, o abençoava, o Espírito de Deus o impelia. O relato continua contando que Sansão mata um leão com as próprias mãos, rasgando-o em duas partes. Algum tempo depois, ele volta ali e vê um enxame de abelhas sobre a cabeça do leão, produzindo mel. Ele come um pouco do mel e, baseado neste cenário, resolve fazer um enigma. Durante um banquete, onde estava 30 padrinhos de casamento, sua noiva, a pedido dos seus padrinhos, consegue arrancar a resposta de Sansão. Ele se enfurece, rouba 30 homens, tirando-lhes as vestimentas e paga sua dívida, pois ele prometeu a quem decifrasse o enigma. Ele fez uma aposta lá no dia do casamento, que quem decifrasse o enigma dele teria que pagar, né, um tributo de 30 peças de roupas. Como ele perdeu porque a mulher caguetou, né, a charada que ele tinha criado, e aí ele teve que pagar essas 30 peças de roupas. Ele foi lá, matou 30 pessoas, tomou as roupas e pagou a dívida. Porém, ficou furioso. A partir daí, a história fica boa. Sansão começa uma guerra contra os filisteus, o povo de sua noiva. Para começar, ele pega 300 raposas, amarra suas caudas, põe uma tocha em cada uma das caudas, amarradas, e solta essas raposas com fogo nas caudas pelos campos de cereais dos filisteus. Aqui um absurdo, né, bíblico, né, sem contar a malvadeza dele, né, mas uma loucura total e um absurdo. Eu não sei como ele conseguiu capturar 300 raposas, amarrar rabo a rabo, tocar fogo no rabo dos bichinhos, simplesmente para destruir uma plantação. Sendo que em outra feita que você vai ver aqui na frente, ele apenas com uma queixada de jumenta, né, um pedaço da parte da cabeça do jumento, ele chegou a matar 1000 homens. Né? Isso na lenda bíblica, né? No plágio de Gilgamesh. Isso tudo é plágio de Gilgamesh, plágio de Hércules e outros, né, heróis bíblicos, né? Heróis entre aspas, para mim, psicopatas sanguinários. Depois com os ossos da cabeça aqui, ó. Depois com os ossos da cabeça de uma jumenta, ele mata 1000 homens. No fim da batalha, ele reclama que tem sede. Deus respondeu-lhe seu clamor, abrindo uma fenda no vale, onde sai água, saciando a sua sede. Noutra ocasião, ele dorme com uma prostituta. É isso mesmo que você ouviu. Tá? Em algumas versões bíblicas, eles mudam o nome, mas em outras fala claramente. À meia-noite, ele levanta, arranca os portões da cidade com as mãos, põe nos ombros e finca ao alto do monte Hebron. Os filisteus amedrontados escolhem uma bela mulher chamada Dalila para seduzir Sansão e descobrir o segredo de sua extraordinária força. Depois de muita insistência por parte de Dalila, ele revela que seu poder incrível que parece estar nos seus longos cabelos. Depois da descoberta, ela coloca-o para dormir e corta o seu mágico cabelo, deixando-o fraco e indefeso diante dos filisteus. Assim eles o capturam e humilham diante de seus inimigos. Depois de algum tempo, ele é levado ao templo de Deus, do Deus filisteu, para servir de atração para uma grande plateia. Contudo, eles não perceberam que o dito cabelo de Sansão havia crescido um pouco, e ele vê a oportunidade de se vingar. Pedindo que o leve para as duas colunas que apoiavam todo o lugar, ele usa sua força pela última vez, derrubando-as, matando assim todos os que estavam presentes dentro do templo, inclusive ele. Observação minha que eu faço aqui é o seguinte: o que você acha disso? Parece uma história verídica?
ou uma epopeia lendária? O que você acha, meu amigo? Semelhante à lenda grega sobre Hércules, se formos acreditar em toda essa comédia como sendo história real, temos que acreditar também em Hércules, no Minotauro e etc. Toda a lenda de outros povos, de outros deuses, de outras culturas bem mais antigas ainda do que a lenda bíblica hebraica, né? Copiada, repito, plágio. O Sansão é plágio de Gilgamesh. Mas antes de ser plágio de Gilgamesh, ele já era plágio de Hércules. Tá? Temos que acreditar nas aventuras descritas no poema de Ilíade do grego Homero. Se formos acreditar na Bíblia, é bom que fique claro, para que se tenha entendimento, que o livro Bíblia, dos livros religiosos, é o mais recente. A história, como já falei, os hebreus sequer sabiam escrever. A primeira escrita, que é descrita a história de Gilgamesh, onde narra dilúvio, né? O suposto Moisés, que seria também da epopeia de Gilgamesh, né? O Sansão e tantas outras histórias, como vocês vão ver aqui ao longo de outros vídeos, são tudo cópias, plágios. Aí passa-se pelo Egito, né? Com também outros personagens da mitologia grega, mitologia egípcia, mitologia romana, até chegar na mitologia, cópia de outras mitologias, na mitologia hebraica, judaica, cristã, né? O próprio Jesus também é plágio de outros mitos antigos, né? Com a representação do sol, né? É plágio de Horus, é plágio de Dionísio, é plágio de Mitra, né? E para você que tem entendimento, ele também seria um semideus, né? Na realidade, seria isso, assim como o Hércules e o Sansão, né? Filhos de um deus com um humano. Então seria semideus. O próprio Jesus seria um semideus, já que a mãe dele era humana. Então é o seguinte, temos que acreditar nas aventuras descritas no poema de Ilíade do grego Homero. Verdade. Se formos acreditar na lenda bíblica, tem que acreditar primeiro lá nas outras histórias. Enfim, em todas as mitologias. Por quê? Temos de acreditar no relato de Sansão como sendo real e considerar Hércules como lenda, né? Só porque o relato de Sansão faz parte da cultura judaica e está na Bíblia, aí por isso temos que acreditar, né? Porque temos que aceitar a cultura judaica como verdadeira e a cultura grega como lenda. Alguns questionamentos que eu pergunto. Eu estou falando somente da cultura grega, né? Porque me referi a Sansão. Mas todas as outras, a egípcia, né? Que para os judeus, os hebreus, os cristãos, dessa cultura judaica cristã, todas essas outras culturas, hindu, todas essas outras culturas são lendas. Não existem para eles, né? Para eles o Deus dele é o único verdadeiro, eles são o povo escolhido, o povo maravilhoso escolhido, e todas as outras culturas da quais eles próprios copiaram são falsas. Afinal, são os gregos inferiores aos judeus? Outra pergunta que eu faço, né? Mas parece que sim. Por quê? Não foram os gregos que dominaram os judeus por séculos, inclusive impondo sua cultura, sua filosofia e sua língua? Sim, meu amigo, os gregos, sim, dominaram os judeus por séculos, né? Os gregos e os romanos, né? Não foi a Grécia Antiga, na Grécia Antiga que surgiram grandes nomes, filósofos como Aristóteles, Sócrates e Platão, homens notáveis que revolucionaram todas as ciências e lançaram a base da democracia. A base da democracia começou lá na Grécia Antiga, sabe? O que a Bíblia hebraica não tem é democracia. O Deus hebraico é um ditador. Isso aí é fato. A história do livre-arbítrio, já falei, é uma farsa. Não existe.
não querendo desmerecer os judeus. Só não posso colocá-los acima das demais nações e culturas como se eles fossem especiais, escolhidos, entre aspas. Escolhidos por Deus e que toda a sua história seja verdadeira em detrimento da história de povos muito mais antigos e que eles copiaram. Enquanto toda a história das outras nações é falsa, ninguém foi superior ou inferior, cada um teve seu próprio mérito. Mas por que as pessoas insistem em considerar as histórias da mitologia judaica encontradas na Bíblia como sendo verdadeiras e todas as outras mitologias apenas lenda? Então, é bom que se fique esclarecido isso, que as histórias da Bíblia são plágios de outras histórias bem mais antigas e que os judeus apenas o que fizeram foram copiar essas histórias quando aprenderam a escrita. Tá? Então aqui deixar mais esse plágio aqui da Bíblia, né? Sansão, mais um plágio. Sansão é plágio de Hércules, da Grécia, e bem mais antiga ainda, de Gilgamesh também, lá na região da Mesopotâmia, na Suméria. Um forte abraço a todos, estamos juntos para divulgar o conhecimento.